Eu estou aqui doido para conversar com o Marquinhos, porque a gente tem aqui um aluno de Lajeado Tabocal que passou para medicina. Todo mundo sabe disso, né? Lá no São Pedro. 100% fiéis. Não é isso? O que é o fiéis? Ele passou, vai estudar, depois que se formar, ele paga o governo. Graças a Deus que Lula tem isso ainda para o pobre fazer uma faculdade. Mas assim, ele tem condição de se manter lá sozinho? Lógico que não. Se ele tivesse condição, ele não era fiéis, ele pagava a faculdade dele. Eu, quando passei para Santo Inês, eu consegui estudar lá porque Padre Roberto me levou para fazer a prova. O Padre Roberto me levou, colocou dentro da casa do irmão dele para eu ficar 15 dias lá, porque a escola não acolhia primeiro. E depois dos 15 dias, o Padre Roberto me levou para dentro da escola. Então, se a gente puder fazer, não estou falando que o prefeito vai meter a mão no bolso, pegar o dinheiro da prefeitura e pagar só para esse aluno. Mas a gente precisa aqui fazer uma discussão para dar uma ajuda de custo a esses alunos que passaram para estudar longe, para morar longe. Sim, aí é um debate que nós, vereadores, precisamos puxar para dentro dessa casa e fazer esse debate junto com o nosso prefeito. Eu sei que eu não posso, eu já tenho até um projeto, mas eu não posso trazer seu projeto para aqui e colocar, para dizer esse projeto é meu, porque eu não posso onerar o município. Eu não posso colocar gasto para o município. Mas a gente, como vereadores, nós podemos sentar com o nosso prefeito e falar, ó, a gente tem uma situação de um aluno, mas não só é esse. Não só é esse que a gente tem no município, que teve essa oportunidade de ser doutor, mas corre o risco de não poder ir, porque ele não tem condição de se manter no lugar onde ele passou. É o debate que precisamos fazer. É fazer vaquinha? Não. A gente não precisa estar fazendo vaquinha para manter ele lá. Eu não preciso estar batendo aqui na mesa, prefeito Marquinhos. Não. A gente precisa se organizar, sentar, conversar, porque também não pode ser só um. O poder público já disse que é para todo mundo. A gente precisa fazer para todos que precisam. Não sei como é que vai fazer esse projeto aí, mas que a gente precisa colocar esse aluno para ser doutor, a gente precisa. É o desejo dele, ele passou, mas precisa desse apoio. E esse apoio quem vai dar é quem? Somos nós, com um projeto aqui dentro, junto com o prefeito Marquinhos, vice Flávio, todo o secretariado, a gente se junta, se senta e vamos conversar, como é que a gente pode fazer? Sim, aí sim, é política pública e não para um, para todos. Por que eu estou falando isso? Porque o cuidado do vereador continuou mesmo extra Câmara e extra debate aqui. A gente sempre continuou trabalhando. Combater a língua do povo, que não faz nada pelo município e que critica o vereador, isso é impossível. A gente não vai conseguir combater aquelas pessoas que não fazem nada. Agora o vereador ele pode fazer o quê? Aprender a conviver com isso e não esmorecer e continuar trabalhando. E assim a mesma coisa eu falo para o prefeito Marquinhos, que tanto trabalha, tanto faz pelo município, e o povo fala também. Ao vice Flávio, que está aí na correria, cada secretário que se desdobra para estar trabalhando, e às vezes tem aqueles, né, de má índole que vai lá e fala mal, por maldade, eu falo dessa forma, porque tem gente que fala mal do serviço, não é porque não foi assistido, mas fala mal por falar, porque é maldoso, porque quer ver a coisa depreciada. Então, esse tipo de gente a gente não vai conseguir combater. Mas eu falo uma coisa para vocês, para você que é secretário, para o prefeito Marquinhos, para todos os vereadores, continue trabalhando. Porque é o mesmo que fala mal hoje, pode estar aplaudindo amanhã, pode estar do lado. Então não esmoreça, não discuta, não revide e mostra seu serviço. É só isso que eu vou falar. Assim como eu aprendi a no dia a dia viver esse lema comigo. Eu não posso estar ligando porque alguém está falando que ela aí não faz nada. Mas quem me acompanha, quem tem eu na rede social, que tem no WhatsApp, vê que eu acordo 5 horas da manhã. A mesma coisa que eu acordei hoje, me ligaram ontem para levar hoje. E à tarde fui para Jaguaquara levar gente para fazer exame. As pessoas que me acompanham na rede social, que vê eu postando indo, voltando, estão por cá, que às vezes tem até as brincadeiras que os colegas fazem, essas pessoas vão saber se reconhecer e vai saber até quando alguém falar mal. Não, não é assim não. Eu acho que tu tá falando uma bobagem aí. Não é a mesma pessoa que eu estou vendo trabalhar. Então, eu começo com esse discurso que às vezes pode ser até um desabafo.
Mas é porque, às vezes, tem gente, volta a falar, maldosa, que gosta de falar porque tem que falar mal de alguém e amanhecer o dia já pensa assim, ó, hoje eu vou apertar a mente de quem? Então, tem gente nesse tipo, nesse naipe. Então, continua trabalhando, você é vereador, todos os vereadores aqui têm sua correria, a gente sabe disso, cada um tem sua linha de trabalho. Então, continue firme. E uma coisa que o Reinaldo falou aqui, uma certa época, é que quem está fora, que quer entrar, que lute, porque os que estão aqui só saem se não trabalhar. Se continuar trabalhando, não sai ninguém. Porque essa é a realidade. Se você trabalha, se você faz o seu, a população vai saber reconhecer como reconheceu. Então, tem um reconhecimento do povo quando você tem trabalho. E nada é maior do que o serviço, do que o trabalho. Então, é só uma forma de falar para vocês aqui, vereadores, continue firme, continue trabalhando e que, como o Dilson falou, 2028 está longe ainda para a gente estar procurando debater questão política. E vamos debater serviços do auditório. Que maravilha tá aquela obra. E assim, a gente vai sem alarde, sem fazer guerra, vê tudo que está acontecendo e pergunta algumas coisas, isso aqui vai ficar assim, ou como é, aí o pessoal explica. Se não, já tem alguma coisa para conversar com o prefeito. Ó, prefeito, acho que aquilo ali dá para dar uma mudada, sem alarde, sem guerra. E assim, eu não acredito que para você fiscalizar o município, eu estou falando eu como vereador, eu preciso fazer alarde, eu sou da base, então eu preciso fazer o quê? Fiscalizar. Se houver alguma coisa que é incoerente com aquilo que era para ser, eu vou chamar um secretário, vou falar, vou chamar Marquinhos, vou falar, e a gente vai conseguir, o Flávio, que é o nosso vice-potência aí, e a gente vai conseguir, como base, estar consertando o município, sem precisar depreciar. E uma obra daquela maravilhosa, que eu acredito que em lugar nenhum daqui da região tem uma obra dessa que a gente vai ter em Lajeado Tabocal. É parabenizar mesmo, fortalecer o trabalho que Marquinhos tem feito em Lajeado Tabocal, fortalecer o trabalho que Flávio tem feito, fortalecer todos os secretários. Então eu estou aqui para defender mesmo, estou aqui para cobrar também, como a gente cobra, como eu estou falando. Tem algumas cobranças para fazer, semana que vem a gente vai começar a fazer os requerimentos aqui, os famosos requerimentos. E apoiar mesmo. Estou aqui, como Reinaldo falou, testa de ferro de Marquinhos, testa de ferro da gestão, para a gente poder defender esse trabalho que começou e vai terminar afinco mesmo e mostrando a melhoria e o poder que Lajeado Tabocal tem de crescimento. Quando você vê que o nosso município tem dado salto em várias áreas e é referência em algumas coisas, hoje mesmo a gente volta a falar, referência na educação. Então, tem aqui a Pro Débora aqui, que é presidente da PLB, né, Pro? E, assim, virou um cargo, a presidência da PLB, mais de discussão interna do que aquela exposta do jeito que precisava antigamente. A gente teve um piso salarial que saiu agora, eu acredito que Marquinhos cumpriu certinho, né? Que a gente não teve, né? Não precisou o professor sair às ruas, bater lata, fazer card, dizendo paga o piso, paga o piso. Então a gente precisa estar relembrando isso aqui, que o nosso município tem dado um salto e a gente precisa reconhecer isso. É porque a gente se acostuma. É aquela coisa, se hoje eu tenho uma agenda, eu tenho essa agenda aqui, para mim tá bom. Mas se eu vi Dilson ali com aquele notebook, porque Dilson hoje está computadorizado, então ele vai vir preparado para a guerra. Eu vou trazer o meu também. Então, se Dilson está com o computador dele aqui e eu consigo o computador, lógico que minha velha agenda vai embora. Eu não vou usar mais a agenda, porque agora é o computador. E assim somos nós de Lajeado Tabocal. A gente acostumou, e que bom que a gente acostumou com coisa boa. A gente começou ganhando coisa que hoje fazer calçamento em Lajeado Tabocal não é mais sinônimo de festa, de oba-oba e soltar fogos. Mas antigamente um calçamento tinha que bater a pedra fundamental, botar um trio na praça e a gente fazer uma festa. Mas graças a Deus que a gente está fazendo um patrimônio ali de quase 6 milhões de reais, que a gente está passando na frente, para mim está tudo lindo. Acostumou com coisa boa, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente não pode esquecer das obras e dos feitos que a gente está sendo feito no nosso município e ansiar sempre por coisas maiores. A gente precisa reconhecer também as pequenas, que essas pequenas são fundamentais. Então, que acostumamos com coisa boa, sim, graças a Deus. Mas sabemos de onde viemos
E se a gente brincar, é para onde a gente pode ir novamente. Então, que acostumamos, positivo. Mas sabendo que sempre tem que ter aquela coisinha. O pai, quando é o chefe da casa, ele dá até aquilo que ele pode. No momento que ele não pode, ele vai dar uma freada. Então, se hoje eu posso comprar uma candela boa para minha menina, se amanhã eu não puder e ela encrespar, eu vou botar ela no lugar dela e saber conversar. Eu acho que igualmente é o município. A gente não pode achar que Lajedo Tabocal chegou em um patamar para se igualar a Maracás, que tem uma receita maior do que Lajedo. Então, nas cobranças, até nas cobranças, a gente tem que ter cuidado qual é o tipo de cobrança que a gente vai fazer. Então, que Deus abençoe você que está aqui, Deus abençoe que está em casa, você que está em casa, Deus abençoe Lajedo Tabocal.